Olá, ouvintes do ArcFlow, sejam bem-vindos. O episódio de hoje é dedicado a explorar e compreender os desafios que enfrentamos no nosso planeta. Eu sou a Fran e estou aqui hoje com um episódio muito especial sobre as complexidades da crise climática e como ela impacta as áreas irregulares das cidades. Um tópico crucial que afeta todos nós, independentemente de onde estejamos no mundo. Aqui comigo está a minha amiga e parceira de negócios, Carol Esteves, e temos um convidado muito especial hoje. Olá, meus queridos, eu sou a Carol. Preparem-se, hoje a conversa vai ser muito esclarecedora e a ideia é a gente trocar aqui informações para poder perceber como a atuação de cada um no planeta, afinal somos 8 bilhões de pessoas habitando o mesmo planeta Terra, como a nossa atuação pode impactar positivamente na questão do clima e também, além disso, eu espero que esse episódio aqui te inspire a agir em prol do nosso lar comum, o planeta Terra. E para enriquecer essa conversa, temos a honra de receber um ilustre convidado, que é especialista em geografia e um apaixonado defensor do clima. Sem mais delongas, vamos começar mais um episódio do ArcFlow. Então, eu tenho o prazer de chamar ele, que é o pai do Joquinha e um trompista por paixão. Além disso, é geógrafo pela UEL, mestre e doutor em geografia pela Unesp, presidente prudente, com estágios sanduíches na Université René, espero que seja assim, na França, e na Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique. Atualmente é professor do Departamento de Geociências da UFSC. Desenvolve atividades nos temas variabilidade climática, clima urbano, risco climático, racismo ambiental e educação geográfica antirracista. Estamos falando do Lindberg Júnior. Seja bem-vindo ao ArcFlow, Lindberg. Olá, Carol. Olá, Fran. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui nessa tarde, nesse momento, para quem vai assistir à tarde ou à noite ou de dia, de manhã, não importa. Mas espero estar num momento especial para discutir uma questão fundamental do nosso dia de hoje. Espero que os nossos ouvintes aí do ArcFlow tenham um ótimo momento com a gente também e vamos construir esse debate. É um prazer te receber aqui. A gente te conheceu, né, no Fórum Movimento ODS, aqui em Floripa, que aconteceu em outubro, né, no finalzinho de outubro. E para quem não sabe ainda, né, os ODS são Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, uma iniciativa da ONU que visa abordar os desafios globais como a pobreza, a fome, a saúde, a educação, a igualdade de gênero, água limpa, saneamento, entre outros, até 2030. São 17 objetivos destinados a promover o desenvolvimento sustentável a nível econômico, social e ambiental. E o fórum, onde a gente conheceu o Lindberg, ele reuniu muitas pessoas que estão preocupadas, como a gente, e também querendo saber o que a gente pode fazer para virar esse jogo da crise climática, né, Fran? É o assunto do momento, né? Apesar de ser uma preocupação que está aí já há mais de 20 anos, os últimos acontecimentos, como chuva concentrada no sul do país, seca no norte, calor intenso no sudeste, o tema da crise climática, ele tem estado em todos os veículos de mídia. Mas sendo assim, muito direto, vamos perguntar para o nosso convidado se ele poderia nos falar sobre, afinal, né, o que é a crise climática. Gente, então, eu vou tentar deixar bem simples, porque ela é bem simples mesmo, a questão da crise climática, né? Tem uma complexidade física importante, tem uma complexidade social importante, mas para a gente entender, basta viver no mundo hoje, assim. Basta perceber através das nossas mídias, através do nosso dia a dia, o quanto que o clima tomou a centralidade dos nossos jornais, dos nossos debates, das nossas cenas, dos nossos dilemas de futuro, né? A questão climática é um dos principais problemas que colocam em risco, né, o futuro da nossa humanidade e tudo mais. Então, a crise climática ela evoca da gente e demanda da gente um posicionamento frente a essas condições contemporâneas, assim. Mas originalmente a gente pode pensar que ela foi cunhada basicamente desde a década de 50, assim, dentro do movimento ambientalista. Naquele momento a preocupação principal era com a água, por exemplo, né, com a questão da qualidade da água, por isso que a água permanece, né? Só que naquele momento a gente imaginava que a água poderia ser vista de forma isolada, né?
Então a água vinha com a seca, com o problema da desertificação. Aqui no Brasil a gente teve inclusive o problema fundamental do semiárido brasileiro, né? Então todo o processo de produção de alimentos que envolvia a gestão da água, isso foi colocando, né, a crise ambiental como um principal problema ambiental do planeta, e também como uma crise civilizatória, né, que ela demandava inclusive uma mudança nas formas de produção, de gestão da água, né, e dos sistemas produtivos em geral de alimentos e da forma de como a gente combateria a fome. E isso foi se complexificando ao mesmo tempo que a gente foi entendendo como é que se dava o regime e o ciclo da água no nível planetário, né? Reconhecer, inclusive, a distribuição da água no nível planetário, que deu sentido para a gente entender que ela faz parte de um processo maior, que seria a parte do sistema climático, que envolve não só a hidrosfera, como antigamente era pensado, né? Mas também a água na vida, a biosfera, a água na terra, através da litosfera e tudo mais, né? Então, pensa que a gente já chegou num patamar hoje que a gente consegue juntar tudo isso e transformar dentro de uma questão só, que é a questão climática, grande parte desses dilemas do processo produtivo, das formas como a gente constrói cidade, do desenvolvimento urbano, de como que o aumento da população também influencia nisso e como que impacta, como que todos os processos impactam o cotidiano das populações. E aí a gente tem a gênese, de fato, como a Fran falou, a partir da década a partir dos últimos 20 anos, assim, que é onde o clima toma de fato a centralidade, principalmente com a questão do aquecimento global. E o aquecimento global foi também sendo entendido melhor, transformado em mudança climática. Hoje a gente fala de crise climática, mas a gente pode entender que a gente está num patamar assim, mais emergente possível, por isso que a gente vai ouvir também de emergência climática, né? Que seria o estado atual em que os governos, os estados nacionais, os países ligados, as empresas, né, tendem a unir forças, ou melhor, unir esforços para tentar criar algum tipo de estratégia que combata, neutralize os processos de aquecimento e de intensificação de eventos extremos. Por exemplo, a gente pode trabalhar isso um pouco depois também, mas que dê um mínimo de proteção, ou melhor, um máximo de proteção aos nossos sistemas ecológicos e sistemas sociais e humanos, né? Aí a arquitetura, e com certeza o Workflow vai ajudar bastante nisso, porque quando traz o debate sobre as cidades, é bem na cidade que esse problema é maior mesmo, assim. A cidade, na verdade, dentro da crise climática, tomou centralidade fundamental em tudo isso, e pensar a cidade hoje e no futuro é necessariamente pensar como a gente vai lidar com os efeitos das mudanças climáticas no futuro, mas também das formas de mitigação e de adaptação desses processos da nossa população a esses processos no futuro também. Então acho que eu posso deixar esse recado inicial, assim. A gênese do processo vem com os problemas, né, com o movimento ambientalista, ele vai sendo complexificado até chegar no máximo que a gente tem hoje de crise climática ou emergência climática, e coloca a gente essa necessidade de um novo posicionamento, de certas formas de se educar com relação ao ambiente, que não pode ser aquela que a gente trata desde a década de 50, né, que a gente trataria desde a década de 60, que está baseado, por exemplo, na exploração exacerbada dos recursos naturais de forma predatória, com medidas insustentáveis de gestão de água, de gestão de produção de energia, por exemplo, de resíduos sólidos, né? A questão, inclusive, de consumo de materiais que acabam sendo descartados de forma, como posso dizer assim, sem um mínimo do cuidado, né? E a necessidade de reverter tudo isso para criar pelo menos um ambiente menos hostil no futuro. Acho que é isso, né? É a primeira vez na história, gente, faz 50 anos. É a primeira vez na história que a gente pode olhar para a natureza, olhar para o ambiente, olhar para as nossas cidades e pensar assim, ó, como é que a gente vai viver no futuro? Essa é a principal dilema que a crise climática coloca para a gente. É um grande problema, e por isso que vale a pena debater em todos os espaços, e aí esse podcast se soma, né, a importância da popularização dessa questão para pessoas que trabalham ou não, né, com a cidade, com o clima, mas que se preocupam com o futuro. É isso. Respondido, maravilha.
até pouco tempo atrás parecia que essas questões climáticas para a maioria da população estava muito distante, né? Problemas, não, isso não vai acontecer nunca, eu não vou estar mais aqui. E agora não, a gente está vivendo nesse período, pelo menos, né? Estamos vivendo e sentindo na pele todas essas grandes mudanças que estão acontecendo, né? Parece que a natureza se revoltou e decidiu agora, vou mostrar que realmente precisam cuidar de mim, né? Um tempo, gente, mas é bem sério. Carol, você falou dos ODS. Os ODS faz uma década, mais ou menos. A gente tem um limite até 2030. Então, já não é mais coisa de futuro. Não é coisa de futuro. A cada 7 anos. Sim, no Brasil, a gente somos 240 milhões de habitantes, né? Exato. Em 97, quando eu estava na graduação, em 2008, eu já lia os relatórios do IPCC de 97. E eles colocavam assim, a temperatura deve subir até 2030, 2040, 2050, cerca de 0,6 graus. Os mais otimistas, os menos otimistas, 1,5 e tal. E naquele momento a gente achava 2030, 2040 assim, muito distante. E aí é bem isso que você falou, hoje está no nosso cotidiano. Aliás, para vocês terem ideia, o nosso aquecimento real, né, hoje observado, está na faixa de 1,2. Naquele momento, o aquecimento mais pessimista colocava 1,5. Tem noção? O mais otimista, que é o mais brando, dava 0,08. A gente está chegando no cenário pessimista daquela época, de 97. E aí, Carol, você fala, né? A gente está sentindo na pele. Sim, a gente vê no cotidiano isso. Antigamente, quando eu ouvia o debate sobre mudança climática, grande parte dos cientistas colocavam assim, a gente precisa entender o que é a variação de tempo e o que é a variação de clima. Variação de tempo é o cotidiano, variação de clima é mudança a cada 30 anos, por exemplo. E hoje a gente vê processos muito intensificados, que estão cada vez mais velozes e que tem um período de retorno mais rápido do que a gente observava há 20 anos atrás. E a gente vê que até os nossos parâmetros de definição do que é o tempo, do que é o clima, têm sido reiteradamente questionados. Assim. Quer dizer, a gente não trabalha mais, ou pelo menos não deveria trabalhar com conceitos clássicos, mas dentro de um conceito de um fenômeno que já está alterado. Tem um conceito de tempo atmosférico, né, e de clima totalmente alterado. E isso, por exemplo, pode ser bem representado, ou melhor interpretado, por exemplo, com o último El Niño que a gente está vendo agora. Esse aqui está instalado. O El Niño já tem sido conhecido por nós, brasileiros, já tem sido um debate muito popularizado, assim, desde 98, assim, que foi um ano que foi o El Niño mais forte da história, e desde então parecia que o El Niño, naquela época, o El Niño era o responsável por vários desastres, assim. E de fato né, porque ele muda padrão e tudo mais. Mas depois de lá, a gente sabe que de vez em sempre o El Niño entra, aí ele sai, aí entra o Laninha, e essa variação vai fazendo, né, com que a gente desenvolva uma certa intimidade com esse fenômeno. A questão é que hoje ele está no patamar e dentro dos parâmetros que a gente tem observado para ser o El Niño mais forte da década. Talvez o que ultrapasse aquele El Niño que foi extremamente forte em 98. E os estudos de atribuição à mudança climática, que é um tipo de ciência que basicamente mostra pra gente qual é o nível estatístico da força humana, né, em tudo, ou da participação humana nesse processo, mostra que esse El Niño, ele ia ser forte, mas só o fato da gente incorporar a dimensão humana, que é cerca de 35%, mostra que ele é mais forte devido a essa influência humana. Você entende? Então, assim, a chuva que cai hoje, forte, ou a seca que acontece hoje, ou a onda de calor que a gente viu há 2 semanas atrás, elas têm sido cada vez mais parametrizadas por parâmetros físicos, naturais, que podem mostrar um certo nível de recorrência, mas a força humana, sobretudo nas temperaturas, por exemplo, pode chegar a 70%. Então, assim, como se a gente não tivesse alterado a atmosfera, esse fenômeno aconteceria de forma muito mais branda. Aconteceria, mas de forma mais branda, muito mais próxima dos patamares ecológicos, né, e suficientes para
para manutenção da vida. Hoje não. Hoje a gente tem na temperatura pelo menos de 60% a 70% de mão humana, né, de influência humana, e fenômenos como El Niño, que é super recente e que é extremamente complexo, a gente já consegue comprovar aqueles 30%. Bom, para qualquer estatístico vai pensar que 30% é muito pouco, mas a gente está falando de um fenômeno global, de um fenômeno que acontece na escala que mexe com o planeta como um todo. Ou seja, essa chuva que está caindo hoje aqui, né, seja em Florianópolis, seja na nossa região, aqui caiu na semana passada, não necessariamente hoje. E a onda de calor que estava conectada a ela, né, que a gente observou no Brasil na semana passada, fundamentalmente sendo originada por esse evento, né? Então, do ponto de vista físico, ele vai organizar processos como esse, intenso, mas saber que esses processos poderiam ser 30% menores, ou 30% menos impactantes, né, por causa da influência humana, seria a gente teria uma outra forma de adaptação ou de mitigação dele, considerando esse aspecto, sim. Então isso é muito importante. A crise climática coloca no nosso colo, na nossa responsabilidade, essa participação. E na medida que a gente entende que a gente já está, né, colocando a nossa mão nos sistemas naturais, alterando a dinâmica deles, isso devolve para a gente a necessidade de a gente fazer o processo reverso, né? De fazer o processo de reciclar essa energia e tentar transformar em outra coisa, porque uma onda de calor e excesso de chuva, como a gente viu semana passada, só traz desastre para a gente, né? Só traz problemas que atingem as nossas populações mais expostas, nossas populações mais vulneráveis, e que não tem sido de nenhum grado ou de nenhum impacto positivo para grande parte dos nossos sistemas ecológicos aqui no Brasil. Os nossos sistemas ecológicos estão adaptados à dinâmica tropical, úmida, quente, né? Mas a gente sabe que existem vários seres nesse ecossistema que são altamente seletivos, por exemplo, a temperatura e a umidade. Se a gente não tem a umidade, se não tem a temperatura chegando naqueles patamares, esses sistemas ecológicos devem entrar em um processo que na geografia a gente chama de resistasia, ou seja, de redução da vida, né? De uma alteração tão drástica que acaba sendo extinta do sistema. E aí a gente entra em outro paradoxo, que é qual vai ser o tipo de vida que a gente vai ter daqui a 10, 15 anos, né? Que a gente já consegue observar aqui, né? Esperem para esse verão um pico, uma onda assim, gigantesca de casos de dengue. Dengue? Dengue, exato. A gente está quente, a gente tem água, é tudo que o mosquito precisa. Esperem. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, e aí eu acho que tem muito da tua opinião, né? A gente está comentando que há 20 anos se fala, né, em aquecimento global, se fala nisso. Tu mesmo citou que em 98 a gente teve o El Niño mais forte, a gente conhece ele desde 98. Tu acha que nós fomos nos acomodando com as mudanças climáticas, porque elas estavam vindo, evoluindo de uma forma mais branda do que tá agora? Ou tu acha que não, que a gente que teve reações que foram adequadas, mas não foram suficientes? Eu acho que é a segunda parte. Sabe por quê, Fran? A nossa ciência melhorou muito de 98 para cá. A gente conseguiu construir, por exemplo, aqui em Santa Catarina é modelo, né? Um sistema de monitoramento que cobre todo o estado. Então a gente tem radar, a gente tem rede de estação meteorológica quase que em todo o município. A gente tem satélites que mostram, né, a atmosfera do lado de fora do planeta, então a gente consegue ver todos os sistemas. A gente consegue ter um parâmetro de previsibilidade, por exemplo, segundo a Defesa Civil daqui do estado, que é de 6 horas, ou seja, eventos com menos de 6 horas ainda é um desafio, mas a gente está falando de um evento de 6 horas que acontece numa escala muito rápida e que às vezes não dá nem para fugir. Por exemplo, em 6 horas você não consegue sair do seu trabalho e pegar o seu filho na escola e ir para casa e ficar num lugar seguro. Às vezes é melhor você ficar no lugar onde você está, dependendo do processo que tá chegando, porque em 6 horas, né, tudo pode acontecer. Mas, por exemplo, em 24 horas isso está garantido. Então, assim, toda a nossa ciência, toda a nossa tecnologia construída nesses 20
20 anos parece ter sido boa, não necessariamente suficiente, mas foi, né, sendo sofisticada, sendo desenvolvida para atender esse aspecto. E hoje, por isso que a gente consegue atribuir a participação humana em fenômenos como o El Niño, por exemplo, né? Então, graças a esses estudos que a gente foi feito, que a ciência, que a comunidade científica foi desenvolvendo ao longo desses 20 anos, a gente conseguiu chegar nesse patamar de hoje, né? Que tem em Santa Catarina, por exemplo, totalmente coberto. Isso é legal, isso é muito bom. Isso mostra que a gente enfrentou, né, os problemas, os desastres associados à mudança climática com uma forma firme, mas ela não é completa nessa perspectiva. Porque os impactos das mudanças climáticas ou de qualquer tipo de evento natural, ele não acontece exclusivamente com sua origem natural, ou seja, com um fenômeno que ameaça. A gente chama de ameaça natural, ou seja, tem que ter um fenômeno físico para catalisar ou para se manifestar territorialmente, né, em um desastre, em um impacto. E a gente avançou nessa parte de observação desses fenômenos. A questão é que o impacto se dá no território, se dá na superfície, se dá no contato. Quando esse fenômeno age sobre uma superfície. E aí a gente pode falar da centralidade das cidades de novo, entendeu? Porque a cidade é que vai receber essa massa de ar, é a cidade que vai receber esse vento, é a cidade que vai receber essa água. Então, dependendo da forma como ela está sendo estruturada ou como ela foi desenvolvida, ela não suporta determinados desses processos. Por mais avançado e sofisticado que for o nosso sistema de monitoramento. Esse é o nosso desafio hoje. Pensar cidades resilientes, cidades sustentáveis, cidades inteligentes tem sido também um paradigma dentro da mudança climática justamente para isso. Porque a nossa comunidade tem entendido que, em termos de monitoramento do sistema, a gente faz o que pode, por exemplo, melhora a previsibilidade, mas em termos de impacto, a gente tem que entrar necessariamente em como que a cidade tem sido construída e produzida. A forma como a gente organiza as nossas casas, a forma como a gente localiza as nossas casas, distribui isso espacialmente. Nossas casas, instituições, os prédios, as áreas de lazer, né? E pensa em tudo, as áreas verdes, a forma como a gente distribui isso espacialmente nessa área que a gente chama de cidade, de zona urbana, ela não é homogênea quando ela entra na cidade. Porque o que a cidade mais tem é heterogeneidade em termos de construção e de relevos, né, e de espaços abertos, fechados. E por isso que é aqui que está o nosso principal desafio. Não é à toa que mundialmente a gente tem pensado os ODS. Os ODS mostram exatamente esse desafio pra gente. Assim, ó, vamos melhorar a mudança climática? Como é que a gente mitiga esse processo? A gente mitiga alterando o território, ordenando o território, com o planejamento urbano. Né? A gente mitiga e se adapta a esse processo quando a gente conhece que as tendências tendem, né, a determinado sentido, por exemplo, a intensificação de eventos extremos. Então, para Florianópolis a gente tem visto, assim, por exemplo, aumento de temperatura e redução de chuva. Né? Como é que a gente se adapta no futuro? Primeira coisa, a gente precisa criar mecanismos de estocar água no nosso território. E segunda coisa, a gente precisa criar mecanismos de redução da temperatura, de transformação do calor, né, sensível, que é o que aumenta a temperatura, para calor latente, que é aquele que a gente joga, né, que é aquele que refresca, né, que a gente joga água no sistema, através de reflorestamento, por exemplo. E essa água na atmosfera vai ser transformada em vapor, e nessa transformação de vapor ela refresca o ambiente ao mesmo tempo que ela consome energia. E aí são as estratégias mais simples que a gente tem, fisicamente comprovadas, mas que é o nosso principal desafio, porque a cidade historicamente não tem sido construída para esse fim. Ou seja, é um dilema nosso falar em aceleração, né? O que a gente sabia em 98, por exemplo, que a gente não faz hoje, porque o problema parece o mesmo. Né? É um problema do desenvolvimento, nesse caso, do desenvolvimento das cidades, do desenvolvimento dos nossos sistemas produtivos, que são altamente dependentes de água, né, altamente predatórios, que quase não utilizam a energia natural disponível para fazer seus processos, mas transformam essa energia catabolizando ou metabolizando ela em desastre que volta para a gente mesmo, sabe? Então, o desafio tem sido exatamente esse, assim.
E eu falo isso com muita contundência porque exatamente tudo isso, essa é a minha especialidade. Assim. A gente tem visto os períodos de retorno de determinados eventos com muito maior magnitude e com um menor período de retorno. Ou seja, uma chuva que deveria acontecer a cada 100, a cada 50 anos, tem acontecido a cada 25, a cada 15. Então, e é a mesma quantidade de água que deveria cair, né, dentro daquela região em determinado período. Só que como os picos estão sendo cada vez mais próximos um do outro, por isso que a gente tende a observar tudo isso e ficar desesperado, né, com relação à intensificação dos eventos extremos, ao mesmo tempo que a gente vê esse processo sendo reiterado, a nossa cidade continua sendo projetada para outro fim. Por exemplo, só turístico, por exemplo, ou só para o desenvolvimento urbano que não está adaptado a esses processos que estão se manifestando para a gente cotidianamente. Então, assim, é uma letargia de nossa parte, enquanto agente produtor de espaço, enquanto agente planejador de cidades, ou até mesmo cidadinos, né? Porque às vezes determinado processo participa tanto do nosso cotidiano que a gente acha que eles são tão naturais que eles vão acontecer ali sempre. Uma inundação, por exemplo, áreas alagadas, né? Sim. Áreas alagadas é um problema na cidade, a gente não pode ter áreas alagadas na cidade. Como é que a gente faz para resolver isso? É aí que a gente vai ter que entrar no território, porque o alagamento vai vir com chuva extrema, né? Lindeberg, você tem que caminhada, são muitos dilemas, muitas questões, eu mas quero... eu acho que é isso que aqui está na nossa mão para a gente resolver. Eu quero contribuir com o debate e talvez trazendo uma outra perspectiva, que assim, a gente tem muitas esferas, né, que interferem no desenvolvimento do território urbano. É quem planeja, toda a parte política, temos o território macro, né, o planejamento urbano, a cidade, o bairro, a casa, as pessoas. No final das contas, são pessoas que usam isso tudo, né? São as pessoas que fazem escolhas. E eu queria saber a tua opinião sobre isso, né? As pessoas que usam a cidade, só no Brasil 80% da população vive em centros urbanos, em cidades. Como é que tu vê a questão, assim, da responsabilidade de cada um de nós, né? Como pessoa física, que todos somos, né? No contexto de toda essa do uso da cidade, né, e da escolha dos locais que a gente vive, do que a gente briga pelas cidades, como é que elas têm que funcionar, como é que elas têm que ser. Eu prefiro entender a emergência climática como crise climática, como um problema, um problema ambiental grave, muito grave. E que na cidade ele é mais evidente ainda, ele é mais latente porque ele se associa às desigualdades na cidade. Então a forma como os grupos, os distintos grupos sociais, classes sociais, usam, né, a cidade também define a forma como o impacto desses processos vão atingi-las. Então, por exemplo, comunidades mais pobres, mais vulneráveis, moram em lugares, em geral, mais baratos da cidade. Então, o valor da terra, né, o preço da terra, do lote, por exemplo, é fundamental para a definição de onde eles moram. Se eles não foram designados por alguma política habitacional a residir em determinado lugar. Então, tem um problema esse, né? Tem um problema desse, assim, de como que a cidade tem sido, né, produzida de forma desigual, como o problema ambiental também acontece de forma desigual. E aí, como é um problema, né, que junta questão ambiental com desigualdade social, a gente tem um problema de processos que são associados aí aos princípios da injustiça ambiental, ou seja, tem processos que não são justos, né? Então é comum a gente ver que as áreas mais pobres das cidades também são as áreas que são mais degradadas ambientalmente, que não tem, por exemplo, infraestruturas adequadas de saneamento urbano, de mobilidade, de serviços urbanos, né? E aí acaba com que, por exemplo, uma inundação, uma chuva extrema tenda a impactar esses lugares mais do que outros, né? Do que um condomínio fechado, por exemplo, em que todos os processos de canalização, de drenagem urbana são bem controlados e fazem com que aquele ambiente funcione
da forma ideal. Inclusive, em uma parte dos nossos trabalhos, a gente utiliza muito também índices de qualidade ambiental urbana, que são exatamente esses indicadores aí que vão oferecer para a gente esse nível de segurança. E aí é isso, assim, primeiro, a gente vai pensar que as pessoas vivem individualmente, sim, em grupos, em bairros diferenciados, sim, mas eles são altamente desigualizados e fazem com que eles sejam, né, ou sintam um impacto do clima em diferentes níveis de vulnerabilidade ou de exposição, né, o que torna exatamente o processo um risco. O que a gente pode fazer, né, para resolver isso? Primeiro é atacar, por exemplo, o princípio do acesso à terra na cidade. Né? Tem um colega meu, Agnaldo Nascimento, ele fez um estudo sobre vazios urbanos em cidades médias, no interior de São Paulo e no interior do Paraná. E na tese de doutorado dele, ele observou que grande parte dessas cidades apresentam entre 35% a 40% de vazio urbano. Ou seja, dentro do perímetro urbano tem terrenos que não cumprem função social da terra. E em termos de mudança climática, em termos de adaptação, por exemplo, esses terrenos poderiam ser usados em parte, por exemplo, para retenção de água, sim, mas, por exemplo, para uma moradia digna. De pessoas que não precisam, por exemplo, morar em lugares muito próximos próximos aos cursos d'água, áreas de risco. Em áreas de risco, perfeito, áreas de risco, né? Aqui em Florianópolis é emblemático, porque o processo de urbanização foi colocando, inclusive, os enclaves, né, de pessoas mais pobres nos morros, que são os lugares mais suscetíveis a movimentos de massa. Então a gente observa isso. Então, se em uma cidade média com 500 mil habitantes a gente espera, né, que tenha 40% de terrenos vazios, então existe uma possibilidade de lutar, né, por uma condição de moradia digna, né, e por alteração do planejamento urbano para que a terra urbana funcione em sua integralidade social, né, no sentido do uso social da terra. Aí Carol pergunta, mas como é que a gente pode fazer isso? Bom, para essas pessoas, para essa dimensão institucional e política de acesso à proteção ao direito, né, da proteção civil para esses eventos, por exemplo, democratizar, né, e garantir acesso à moradia digna é fundamental nesse debate todo. Individualmente, obviamente, né, a construção de uma outra rotina de consumo é fundamental. E essa rotina de consumo envolve, por exemplo, a redução de gases de efeito estufa, a reutilização de águas de chuva, né? E é nessa perspectiva, né, de estocagem de água no território. A melhor forma de estocar água no território é guardando ela em rochas, em aquíferos. Mas a gente tem caixas d'água, a gente tem sistemas de cisternas, né, integradas. Então a gente tem possibilidade, né, de fazer com que essa água em excesso não vire uma enxurrada, não vire uma inundação de grande magnitude, ou seja, guardando, estocando essa água em determinados lugares. E aí a nossa mudança de comportamento, aliás, a nossa mudança de atitude é fundamental frente a isso. E é enfrentamento, o nome disso é adaptação ao clima. Ou seja, se eu não guardo água em determinado período, agora eu vou ter que guardar. Porque se ela está em excesso nesse momento, em um outro momento a gente vai estar em déficit. É assim que acontece na natureza. Mas a gente não tem, né, se aculturado ou se apropriado desses processos todos. A gente sempre tem deixado na mão, né, de um outro alguém essa responsabilidade. Então, individualmente, a gente pode garantir isso. Uma educação ambiental de base crítica. Ou seja, a gente vai precisar, nessa perspectiva, se está reutilizando água, né, construir, por exemplo, sistemas mais funcionais de resíduos sólidos, por exemplo. Começa com isso, né? Com a mudança, inclusive, na forma alimentar da nossa produção, né? Tem uma colega minha que estuda muito alimentação e mudança climática. E uma defesa que ela faz é que, assim, quanto mais os alimentos são naturais, e aí tem cadeia produtiva de alimentos naturais, né, daquelas que vêm direto da terra, é funcional para todos os sentidos, inclusive para ter uma vida saudável no futuro, né? Então, aí invoca isso também, né? Reivindica esse processo também da produção de alimento na cidade. Aliás, tem várias experiências internacionais sobre agricultura urbana, por exemplo. Exatamente. Que promove o uso, né, imagine, uma cidade produzir seu próprio alimento. Isso é fantástico.
Isso é paradoxal, sabe? Isso é paradoxal. Fora isso, por exemplo, a gente vai construir uma política habitacional, por exemplo, imaginando assim, vamos construir uma política habitacional para garantir moradia digna para populações que residem hoje em área de risco. Constrói, né, um conjunto habitacional ou casas, por exemplo, dentro do paradigma do telhado verde, que além de produzir alimento, pode produzir pode ter um jardim imenso, mas é um forte atenuador da temperatura urbana, sabe? E aí, como atenua a temperatura urbana, porque joga umidade na atmosfera, né, a gente vai ter também níveis de conforto melhor. Então a onda de calor vai vir, mas a gente vai estar muito mais adaptado, muito mais seguro a ela. É interessante então, a gente... Pode falar. Eu acho que eu não dei, mas tudo isso são questões individuais, mas que tem que estar dentro de um conjunto maior, de uma série de políticas, né? E para complementar, né, tu falou telhado verde, a simples escolha da cor que a gente pinta a casa, ela reflete no aquecimento local do entorno e um conjunto de casas impactam na temperatura do bairro e assim da cidade. Então toda escolha, ela, se for consciente, ela colabora, né? Porque nós somos um bicho, né? Um animal feito para viver coletivamente. A gente tá interferindo o tempo todo na vida do outro, né? E vai. Que é sistema, né? A gente costuma dizer assim, é um sistema. E o sistema funciona na forma de troca de matéria e energia. Então, qualquer alteração em qualquer atributo no sistema vai fazer com que ele se movimente mais rápido, vai fazer com que ele se movimente mais lento, mas vai alterar a velocidade dessa troca de matéria e energia, né? Então, na medida que a gente coloca, por exemplo, um telhado de fibrocimento e troca ele por um telhado verde, a mudança dessa troca de energia chega a ser quase 90%. Porque a gente sabe que o verde, né, ele consome muita energia infravermelha, que é aquela que aquece, né, por exemplo, e a planta pode consumir a energia térmica na faixa de 70% e 90%. A fibrocimento vai fazer exatamente o contrário, ele vai produzir um aquecimento na faixa de 70% a 80%, né? Então, assim, aproveitando... É mais barato, sim, mas não é ambientalmente bom pra gente agora. Aproveitando, né, o gancho de tudo isso que vocês estão falando, nós falamos, né, sobre a questão das áreas de risco e de como nós temos hoje configurado as nossas cidades. Eu e a Carol, né, como arquitetas urbanistas e através da Telos, que é a empresa que a gente tem, sim, nós projetamos novos loteamentos, né? Nós pensamos nos novos espaços da cidade, mas nós trabalhamos com regularização fundiária. E há poucos dias eu comentei com um grupo de colegas profissionais da área, arquitetos, engenheiros, biólogos, em como esse assunto ele é pouco divulgado. Porque assim, nós temos as nossas cidades conformadas da maneira como elas cresceram, né? E elas foram crescendo meio que descontroladas, em áreas onde não podia ser construído, ou então, em vez de tu deixar um espaço para permeabilidade do solo, não foi deixado, foi construído em 100% do lote. Então, olhar para essas áreas que hoje são consolidadas, repensar o que poderíamos melhorar nessas áreas para impactar melhor na questão do clima, eu acho que é fundamental, né? Tem vários diagramas na internet e quem quiser dar uma pesquisada na diferença de uma rua arborizada para uma rua não arborizada, né? Para o calor dessa rua. Outra coisa são as várzeas dos rios, né? Aquele espaço ali é justamente para o rio. O rio vai crescer e diminuir, isso é dele, é da natureza. Vai ter períodos de que o leito do rio vai aumentar, vai ter períodos que ele vai diminuir. Então, todas essas questões a gente tem que entender, trazer para o dia a dia das nossas cidades. Vamos pensar loteamentos melhores, bairros melhores, edificações melhores? Sim, é nosso dever como técnicos pensar nisso. Mas também vamos olhar para o que está consolidado, né? E melhorar as ruas que a gente tem,
fazer um plano de arborização para transformar essas ruas em ruas que não sejam tão quentes, né? Vamos pensar em coisas que a gente possa implementar nas comunidades que hoje estão conformadas, né? Eu sou especialista em gestão do território e na minha especialização, o meu trabalho final de curso, né, foi sobre cidades litorâneas. Porque com o advento da pandemia, muitas pessoas se mudaram para o litoral, né? Morar uma qualidade de vida melhor, com a questão do home office. Só que isso faz com que as nossas cidades litorâneas, elas fiquem extremamente populosas e elas não são programadas para isso, né? E já é um ambiente frágil, né? Exatamente. Muito sensível às mudanças climáticas, né? Porque elas recebem tanto a dinâmica oceânica como a dinâmica continental e uma atmosfera alterada. Então, assim, é uma zona frágil, ambientalmente suscetível a diversos processos naturais, a diversas ameaças naturais, desastres, por exemplo, e que na medida que a gente vai colocando mais coisa dela, elas já são atrativas pelo turismo, pela centralidade da cidade. Então, à medida que a gente vai colocando mais elementos dela, e aí a gente precisa gestionar isso, né? Não é impedir que as pessoas consumam a zona litorânea, mas é que elas tenham o direito de viver nesse lugar com garantia de qualidade ambiental boa e com segurança e proteção civil garantida, né? É direito. Hoje eu ainda vi uma publicação da ONU que eles estiveram visitando, né? Porque o nosso planeta ele é muito perfeito, né? A gente tem o Polo Sul e o Polo Norte ali. E as geleiras estão derretendo, a geleira está derretendo e com isso o nível do mar vai aumentar. E as populações que vivem no litoral vão sentir isso, né? Vão sentir essa diferença. Vão ser os primeiros, né? A gente já tem hoje, né? A zona costeira é a zona mais frágil do planeta. Às vezes esses processos são mais suscetíveis às mudanças climáticas. Né? Eu não me recordo agora o nome, mas tem uma ilha que está sumindo, né? E os moradores estão desesperados, porque... Sim. Não tem muito o que fazer com o que já está derretendo, né? O planeta é um organismo vivo, né? Ele é vivo, ele é dinâmico, ele muda o tempo todo. A gente tá aqui e tem que olhar para isso tudo e agir com muito respeito a todo esse milagre que existe, né? Sim. A gente também é inconstante. Sim. Né? A gente também muda, né? E porque a gente também é natural nessa perspectiva, tão quanto o planeta é essa coisa que a gente chama de natureza, né? E infelizmente, né, devido ao desenvolvimento que a gente tem aí nos últimos séculos, a gente não conseguiu ainda calibrar a nossa inconstância com a inconstância, por exemplo, da questão climática. A gente quer, de uma forma fantástica, controlar o clima e controlar todas as coisas naturais na força, assim, da melhor forma possível. E o que a gente tem descoberto aí é que a gente não consegue. E por isso que o meu debate não é nem sobre resiliência e mitigação, é só sobre adaptação. A gente precisa mudar as nossas práticas, a gente precisa mudar a estrutura das cidades, não só, né, para mitigar os problemas associados, mas sobretudo porque a gente precisa se adaptar, porque o clima já está entrando em um outro nível de variabilidade, né, em um outro patamar de variação, que não é aquele que a gente observa 50 anos atrás. Então, assim, gosto demais de trabalhos, por exemplo, que, trazem a história, né, dos eventos passados, e que os nossos pais conversam, inclusive, de forma nostálgica, às vezes até traumática. Por exemplo, teve uma enchente em 70 e poucos, né, que foi bastante grande, né, e fora aquela eu nunca mais vi, aí essa enchente está acontecendo aqui em 2008. Aí ele fala assim, nossa, essa enchente, algo parecido aconteceu em 70 e poucos, né? E agora está acontecendo em 2008, aí depois deu uma em 2013. Eu estou falando isso porque eu vi isso de um colega. E em 2013 aconteceu de novo. Aí, ou seja, a natureza tem dado sinais, a gente não tem percebido, a gente tem trabalhado isso como uma grande excepcionalidade, um grande acidente, né? E
E essa mudança de posicionamento, por exemplo, de atitude, envolve exatamente isso. Não é uma excepcionalidade, é uma recorrência, é um risco iminente, é uma ameaça emergente. Então, se ela está acontecendo cada vez mais próximo, né, cada vez mais recente, enchentes que em magnitude parecida se davam há 30 anos atrás, se a gente não resolver nada, isso vai ser uma negligência de nossa parte. Esse é o nosso desafio. Ou seja, os ciclos estão mais rápidos. E o que a gente faz? A gente calibra, a gente tenta controlar ele, não tem como. Então, vamos organizar uma cidade, com justiça ambiental, vamos organizar uma sociedade com um ordenamento adaptado à sustentabilidade, mais sustentável a esses processos, alinhados ao ODS, que são exatamente princípios de justiça, para garantir que todas as pessoas possam viver na cidade e viver bem, seja ela no litoral, seja ela no continente, seja ela na montanha, no morro, no planalto, na planície, whatever. A gente tem possibilidade de pensar isso, sabe? A questão é que a gente entra nesse paradoxo, ainda nesse dilema de que pensar uma outra estrutura da cidade é necessariamente romper com algumas tradições. E, por exemplo, vocês trabalham com regularização da terra. Quer dizer, em 2023 a gente precisa ter uma empresa que auxilie os donos da terra, a regularizarem essa propriedade. Isso parece ser inadmissível. E em termos de mudança climática, isso é fundamental. Porque isso aqui pode se perder, E eu acho que é importante frisar, que, como tu falou, nós trabalhamos com regularização, Nós fazemos a regularização daquelas áreas onde as pessoas não têm o documento de propriedade. O documento, e exatamente. Nós trabalhamos em cima de uma lei, que é a 13.465. E ela pincela ali sobre laudo ambiental nas áreas que são necessárias. Mas é um posicionamento nosso como empresa, nós fazemos para todas as áreas nas quais a gente atua. Porque às vezes as pessoas atrelam o laudo ambiental a uma área de proteção ambiental, a uma área de proteção permanente, a uma área onde tenha um curso d'água. E não é isso, a gente precisa encarar o laudo ambiental como realmente um laudo de uma área da cidade. O que acontece ali? Exatamente. O que acontece naquela área? Tem arborização? Não tem? Tem área de inundação? Não tem? Como é que é o escoamento da água nessa área, Então, é algo que nós trazemos muito para a empresa, É um posicionamento da Telos, é algo que eu e a Carol, a gente preza muito em olhar para qualquer recorte da cidade, por mais urbanizado que ele seja, com um olhar ambiental, com essa preocupação. A gente precisa olhar para as áreas que precisam ser regularizadas, Perfeito. Pensar em estratégias de adaptação a mudanças climáticas começa com o ordenamento territorial. Se no ordenamento territorial, se no planejamento urbano, a gente já tem vamos falar que é uma inconsistência, sabe? É algo inconsistente. A gente tem terra que não está regularizada, a gente já começa com o principal diagnóstico, como que a gente vai organizar isso? Como é que a gente vai promover um melhor uso dos recursos naturais, uma outra reestruturação dos nossos prédios, das nossas casas, se a gente não consegue nem saber quem vive nela e como vive, Como é que a gente vai retirar, por exemplo, processos justos, já que a gente não conhece o nosso território. E aí, considerando, por exemplo, que vocês estão atuando na parte de regularização. Se a gente citar, por exemplo, o trabalho da Aguinaldo, que 40% das nossas cidades são vazios urbanos, e que a gente vai precisar pensar em uma forma mais compacta de uso da cidade no futuro, porque uma cidade dispersa, ela está muito mais frágil em termos de mudança climática do que uma cidade compacta, porque usa mais energia, A gente precisa de mais carro, a gente precisa de mais energia, mais cabo de energia para mandar a energia cada vez mais longe. Então, a cidade dispersa, o paradigma da cidade dispersa também precisa ser rompido. A gente precisa retornar a pensar em cidades mais concentradas, mais compactas, Vai ter uma série de problemas, mas a gente vai pensar junto, em termos de mobilidade urbana e tudo mais. Por exemplo, o uso de bicicleta, gente. Uma cidade compacta nos ajuda a pensar no uso de bicicleta. Enquanto a cidade for dispersa, é muito difícil pensar isso.
E eu acho que a gente tem que pensar em potencializar o potencial que as nossas cidades têm, né? A gente esteve recentemente visitando Estocolmo, né? Estocolmo é um conjunto de 14 ilhas. E eles utilizam muito o transporte pela água, né? E aqui hoje a gente mora em Florianópolis, o que mais tem aqui é água e a gente pouco explora isso, né? Acho que a gente tem que olhar para as nossas cidades e para o potencial que elas têm e desenvolver isso, né? Na maioria das vezes a solução ela tá bem embaixo do nosso nariz, né? É só a gente parar para observar, fazer as perguntas certas, né? Ótimo, perfeito. A contribuição do podcast tá pronta, pessoal. Eu acho que nesse minuto aqui, dessa hora, separem essa última fala da Fran, que eu acho que é o principal recado que esse momento pode dar pra gente, assim. A gente tem todo instrumental pronto, né? A gente já tem conhecimento, tem um aparato jurídico fantástico, assim. É um desafio pensar mudanças climáticas nesse aspecto, porque às vezes a gente não tem braço para executar, né, e aplicar determinados processos, mas a gente tem as respostas, né? A gente tem os instrumentos, né? A gente só precisa usar com rigor e com responsabilidade tudo isso, né? E pensando em níveis mais sustentáveis de uso. E quando a gente fala em nível sustentável de uso, complementando a tua fala, Lindeberg, a gente pensa assim, né, como assim regularização fundiária, entregar o documento das pessoas, fazer um laudo ambiental, como que isso toca na realidade de cada pessoa que mora, né, em áreas que são irregulares? O dado do Ministério das Cidades é que em torno de 60% do território ele é irregular. E as comunidades que a gente atua, assim, também dá uma falsa percepção de muitas pessoas que é somente comunidades vulneráveis. Não, o território ele é ocupado de forma irregular por todas as classes sociais, né? Por todas as classes. E daí a gente vê assim, o território ele é ocupado de forma desorganizada. Isso quer dizer, não tem tratamento de esgoto. Isso que impacta negativamente no nosso meio ambiente. E o nosso meio ambiente até é estranho falar, porque nós somos parte dele, né? Então está impactando na nossa vida. E a gente precisa olhar para a natureza, ver como que ela resolve com a sua inteligência, que é da existência do nosso planeta, como é que ela resolve as soluções para a gente trazer para dentro dos nossos projetos. Então a gente trabalha além de novos loteamentos, de um urbanismo regenerativo, quer dizer, vamos curar, né, as cidades a partir de novas áreas sendo loteadas e ocupadas, mas também vamos pegar, por que não, a nossa proposta, então assim, né, pra gente pensar, por que a gente não pega as áreas que estão sendo regularizadas também e propõe um trabalho de regularização fundiária de forma regenerativa, onde a gente pode não só como produto final entregar um título de propriedade, que isso já garante um primeiro passo para o desenvolvimento sustentável, real e inclusivo, mas também de olhar para aquela comunidade e ver, bom, como é que nós vamos curar esse pedaço da cidade, que não tem como a gente desmanchar tudo, fazer tudo de novo, né? A gente tem que começar a tornar as comunidades mais autônomas, né? Eu gosto muito desse termo, assim, né? E olhando e corrigindo aos poucos. O impacto vai ser lá na frente, né? A gente está plantando essas sementes para curar as cidades, né? Essa é a nossa intenção. Mas é lá na frente, é na próxima geração que vai ter um impacto positivo. Mas é necessário fazer isso hoje, senão não vai acontecer nunca, né? Porque emergência é questão de emergência. As nossas cidades não vão lidar com eventos extremos, com período de retorno tão curto como a gente tem observado. Seja em termos de ondas de calor, de ressecamento, né, de estiagem de seca, de chuvas extremas. No nosso caso, em Santa Catarina, tem a questão dos ciclones, que sempre está participando aí da nossa dinâmica. Então, da forma que está hoje, a gente vai chegar no futuro tendo muito mais prejuízos do que a gente tem agora. A importância da regularização fundiária vira, então, uma questão de direito à cidade, de direito à qualidade ambiental, né? Porque essas populações, né, que às vezes vivem no dilema de
uma área irregular, às vezes não acessam determinado direito a saneamento básico, a qualidade ambiental, justamente por causa disso, né? Porque não participam de forma regular da vida da cidade, né? Da gestão da cidade. E é isso, Carol, sabe? Todos os elementos que você coloca de regeneração já pode ser considerado uma estratégia de adaptação, porque não dá para a gente pensar nas cidades, no futuro, né, com a dinâmica que a gente tem hoje, da forma que a gente tem hoje. E, assim, se a gente observar que os ciclos, né, os eventos extremos têm um período de recorrência menor, inundação, onda de calor, né, ressecamento, né, estiagem seca e tudo mais, se já impactam a nossa cidade hoje, no futuro, nessa mesma condição, vai ser uma grande irresponsabilidade, porque hoje a gente tem conhecimento. Então, lá no futuro, imaginar que a gente mantém essa mesma estrutura irregular, com esses eventos acontecendo de forma drástica, a gente está falando de basicamente uma política de morte. A gente está deixando, sabe, de uma política de destruição. A gente está deixando a cidade ser destruída por esses eventos e, ao mesmo tempo, está colocando uma exposição a um grau gigantesco das nossas populações. E aí você mesmo falou, nesse aspecto, não são só as populações empobrecidas que estão mais vulneráveis, né? Todas as populações estão, de alguma forma, em algum grau de vulnerabilidade com relação a esses processos. Hoje a gente tem esse conhecimento. No futuro, isso pode ser um crime. Tem que ser um crime. Porque a gente negligencia uma forma de transformação da cidade, de regeneração da cidade. Para que ela produza o quê? Mais vida, mais lazer, mais trabalho, mais riqueza, sabe? O que seria ideal para todos os cidadãos, assim, né, nessa perspectiva. É direito, né? Direito a ter qualidade de vida na cidade, de conviver com um ambiente adequado, salubre, suficiente para a gente produzir as nossas atividades de trabalho, de lazer, e portanto, é também direito à cidade, né? Exatamente. Direito à cidade. E antes de encerrar, né, o nosso episódio de hoje, que foi maravilhoso, dá vontade de ficar aqui horas debatendo sobre isso, né? Ainda mais com uma pessoa que sabe tanto e fala tão bem sobre isso quanto tu. Eu queria lembrar, né, quem tá nos ouvindo, que dia 30 agora inicia em Dubai a COP28, né, que é a Conferência das Partes. É uma reunião anual organizada pelas Nações Unidas para discutir e tomar decisões sobre ações globais de combate às mudanças climáticas. Os principais líderes globais vão estar envolvidos, né? Então é interessante que a gente fique de olho nisso, e acompanhe, porque daí vão vir digamos assim, os objetivos globais, né, pra gente mudar esse cenário. Queria te agradecer, Lindenberg, por ter topado conversar conosco. Foi muito, muito bom ter te conhecido, assim, é realmente um presente para nós poder conversar contigo e ter tantas trocas. Obrigada pelo teu tempo e pelo teu conhecimento. E tá aí, vou deixar aberto agora para te fazer tua fala. Bom, eu agradeço vocês pelo carinho, né, de ter convidado aqui para falar de um tema que a gente gosta bastante, que é clima. De fato, como vocês falaram, sou um amante mesmo e um defensor das políticas, das atitudes pró-clima, né? Fran e Carol, tenho um carinho grande por vocês, não só por esse espaço, mas espero encontrá-las em outros espaços aí para que a gente possa construir mais essa relação melhor aí entre clima e regularização fundiária. E espero e desejo para os nossos ouvintes daí desse podcast maravilhoso aqui, que eles possam curtir bastante, que possam disseminar também essa informação para um máximo de amigos e parceiros, e entender que a questão climática não é mais uma questão de futuro. E o desafio dela começa na cidade. É lá na cidade que a gente vai perder a batalha ou vai ganhar a batalha no escopo das mudanças climáticas. Então a cidade é o nosso palco principal e o nosso espaço fundamental de ação para mitigar os efeitos e para adaptar a nova dinâmica que a gente está entrando. É isso, grande abraço, beijo. Obrigada, Lindenberg, foi uma aula, aprendemos muito, muito. Muito legal ver quem é apaixonado falando, isso toca no coração da gente, né?
Mas acho que tem que ser assim, né? Tem que estar sentido, mas tem que marcar também. Né? Exatamente. E agradeço de coração tu ter disponibilizado esse tempo aqui para conversar e compartilhar as tuas ideias, o teu conhecimento, os teus pensamentos. E torcer que juntos, né? Eu acho que se todos estivermos juntos, a gente consegue se adaptar melhor, né? Às mudanças que vão vir e criar esse senso de comunidade, porque precisamos estar juntos cada vez mais. Certeza, é isso. O problema é de todo mundo. O problema é de todo mundo. E eu quero aproveitar. Tu quer deixar teu contato para alguém que queira conversar contigo? Sim, ó. Normalmente vocês vão encontrar nas redes sociais aí da UFES, que sempre tô lá no GCN, né? No Departamento de Geografia, no site, né? E nas redes sociais pode colocar lindbergh.junior, vai encontrar no Instagram, no Facebook. Eu respondo mais no Instagram. Ou pelo e-mail, tem um e-mail institucional, que é lindbergh.junior@ufsc.br, ou o e-mail pessoal também, que eu respondo bastante, que é o junior, com H antes do R, JUNIOHR, @gmail.com, e mandem mensagens de carinho ou não, críticas, que a gente cresce junto também. E quem quiser conhecer pessoalmente é só dar uma aparecida lá na UFSC, no Departamento de Geociências, e me procurar, que a gente toma um café, conversa mais sobre clima e desenvolve e mostra, né, outras coisas dos projetos que a gente tem desenvolvido. Meninas, vocês também estão convidadas a colar lá junto com a gente, né? Nós vamos mesmo. E para quem quer nos achar também, eu e a Fran, a gente tá em todos os canais aí também, como carolesteves.arc, eu sou a Fran, Telos Urbanismo, Casulo Modular, a gente tá com empresas aí para ajudar todo mundo que precisar passar por essas mudanças climáticas aí, naquilo que nos diz respeito, né, que é arquitetura e urbanismo, construção aí, é o que a gente sabe fazer. Ótimo. Queria agradecer, então, todo mundo que está nos ouvindo até agora. Vamos deixar aqui na descrição do podcast as redes sociais para vocês seguirem. E muito obrigada e até o próximo episódio do ArcFlow. Até mais, gente. Beijo. Tchau.